Salam Arab, Sabah al-Khair. Ana isma Khalid Ali Saif. Ana Seklin Hon mi Goiânia. Rah la Canissa mi Campinas. A paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria estar com vocês nessa noite. Eu me chamo Khalid Ali Saif. E eu queria compartilhar um pouco sobre a minha história, sobre aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz. Aproveitando que vocês estão de pé, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 60. Isaías 60, nós vamos ler os versículos 1, 2 e o versículo 7. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Versículo 7. Todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Como agrado subirão ao meu altar, e eu glorificarei a casa da minha glória. Podem assentar. A grande questão hoje, nós falando um pouco sobre missiologia, ou a obra missionária da igreja do Senhor na face da terra, a grande preocupação com tudo isso é a janela 1040. Vou explicar aqui numa pequena introdução para que vocês entendam o contexto, né, do que eu quero lhes apresentar. Hoje a maior preocupação, assim pode-se dizer, o espinho na carne das agências missionárias e das igrejas missionárias, sem sombra de dúvida seria e é o mundo muçulmano. Nós vemos diversas vezes pregadores, preletores, pastores falando sobre o espinho na carne. Cada um teólogo defende ao seu ponto de vista e a sua interpretação bíblica o que seria o espinho na carne. Na Bíblia árabe, vai dizer que o espinho na carne, ela está relatado lá no Levítico, quando fala que o espinho na carne seria uma pessoa importuna que Deus colocaria ao seu lado. Uma pessoa indesejável, uma pessoa nunca sempre bem-vinda, uma pessoa que por inúmeras vezes ele vai de alguma forma tentar te incomodar, tentar tirar a sua paz, trazer ira, fazer com que você se levante meio à ira, meio à contenda. E aí isso é um pouco entendido quando Paulo fala sobre Alexandre. Alexandre, no início do seu ministério com Paulo, ele tinha uma boa relação com Paulo, Alexandre o latoeiro, e depois Paulo fala que o entrega a mão do próprio Satanás para que Alexandre aprendesse algumas coisas. Então, o grande espinho da carne de Israel e da igreja missionária, sem sombra de dúvida, são os muçulmanos. O que nós ouvimos hoje, através de missionários que vêm do Oriente Médio e de agências missionárias que estão instaladas na nossa nação brasileira e que têm como lema evangelizar a janela 1040, é um relato um tanto pessimista. Dificilmente um missionário, e eu participo de conferências missionárias por todo o Brasil, dificilmente você vê um relato positivo de algum missionário, missionária, pastor ou de um próprio representante da agência que está trazendo esclarecimento à igreja. Porque eles tentam de alguma forma sensibilizar a igreja para a obra missionária. Eles tentam de alguma forma conscientizar a igreja do alarde e da preocupação que há no Oriente Médio. Eles acertam em partes e erram em partes.
Eles acertam quando de alguma forma eles tentam mobilizar a igreja para a obra missionária, mas eles erram em parte quando eles trazem um relatório péssimo sobre os muçulmanos. Há 1 ano e meio atrás, vocês foram testemunhas disso, vocês viram que nós recebemos nos nossos telefones vídeos, ou melhor dizendo, áudios, de que 1.800.000 muçulmanos estariam vindo para o Brasil em 11 navios, coordenado pela ONU, para provocar algum tipo de incidente ou um ato terrorista no Brasil. Confesso a vocês que foi uns meses muito difícil para mim. Pastores me ligavam, mandavam mensagem, recebi áudios de irmãos de igrejas dizendo que iam sair da igreja ou sair do país se os muçulmanos viessem. E eu fiquei me perguntando, qual é o nosso papel na terra? Qual é o papel fundamental de Israel, da igreja, quando eles vêm e nós vamos embora? Eu recebi mais de 100 áudios, dizendo, Khalid, se eles vierem, Khalid, eu estou preocupado, Khalid, eu não suporto. Eu fiquei perguntando, até que ponto nós estamos cumprindo o nosso papel do ID como igreja? E aí eu me preocupo, porque nós temos trocado o vinde pelo ID. Nós pedimos para que as pessoas venham, para que as pessoas se mobilizem a vir. Nós fazemos programações para que nós possamos atrair, em todo tipo de gama de programação, para que nós possamos atrair as pessoas. E aí nós esquecemos um papel fundamental da igreja, do ID, do trabalho missionário, do papel que há de ser cumprido por ela na face da terra, como nós vimos aqui em Isaías 60, uma ordem imperativa de Deus, onde ele dá uma ordem à igreja, e aqui ela é representada por Jerusalém. A epígrafe do texto diz isso: Jerusalém é restituída a sua glória. Deus está dizendo aqui no texto: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem brilhando sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor verá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. No meu terceiro ou quarto semestre do meu curso de teologia, nessa Assembleia de Deus na cidade de Uberlândia, um professor, num dado momento, ele estava falando sobre a história bíblica. Ele dizia, um aluno fez uma prerrogativa a ele, dizendo a ele o que ele achava do povo muçulmano. E um professor de teologia, ele disse, olha, na minha opinião, os muçulmanos serão salvos só no dia da grande tribulação, sem haver qualquer outra chance para eles serem salvos antes. Aí o aluno, por quê? Porque todo o mal que eles produzem contra Israel, todo o mal que eles produzem contra os cristãos, eles vão pagar cada sangue e cada vida que foi tirada pelo ódio que eles têm com os muçulmanos, com os judeus e com o povo cristão. Eu queria, de bate-pronto, respondê-lo ou contradizê-lo, mas eu respirei fundo e eu pedi para que o Espírito Santo me direcionasse sobre a resposta que eu daria, e no momento certo que eu iria interromper o professor para questioná-lo sobre a afirmação que ele havia feito naquele momento. Passados alguns minutos eu questionei, falei assim, professor, com licença, o Deus vingativo, eu servia ele no islamismo. O Deus punidor é o Deus do Alcorão. O Deus que sentencia as pessoas à morte e paga mal com mal, não é nem o Deus da lei, é o Deus dos muçulmanos. Só se eu estiver equivocadamente errado e estou lendo a Bíblia errada, porque o Deus ao qual foi me apresentado um dia é um Deus de graça, de bondade, de amor e de misericórdia. Então o Senhor está dizendo que eu e a minha família, que ainda não é cristã, nós estamos sentenciados e condenados até o grande dia da tribulação. E ele se lembrou que ele tinha um muçulmano na sala, um libanês, e ele quis se reiterar. Eu falei assim, o senhor não precisa contra-argumentar, o senhor está isento de qualquer contra-argumentação ou esclarecimento ou pedido de desculpa a mim. Em nenhum momento eu me ofendi contra a sua pergunta, eu só me preocupei com o despreparo que nós estamos. Eu reconheço que através de você Deus está me mostrando como nós estamos despreparados e como nós somos tão pessimistas a respeito de povos não alcançados. O texto de Isaías é muito claro.
Há uma ordem imperativa para que a igreja se levantasse, resplandecesse a sua luz e manifestasse a glória de Deus, porque as trevas, ou seja, o pecado, a iniquidade, a transgressão cobriria a terra, e a escuridão os povos. Pessoas estariam cegas, sem saber para onde ir, sem saber para onde vagarem. Mas aí ele diz: sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória virá sobre ti. Papel da igreja. Aí no versículo de número 7, e aonde entra a minha história, diz assim: todas as ovelhas de Quedar se congregarão junto a ti, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Está falando sobre dois povos, Quedar e Nebaiote. Está falando que tanto Quedar quanto Nebaiote trariam sacrifícios ao Senhor, que congregaria junto a Israel e que serviria junto a Israel. E aí ele continua na parte B do texto dizendo: e eu glorificarei a casa da minha glória. Aí Deus falando: e eu glorificarei a casa da minha glória, quando a igreja se levantar, quando a igreja resplandecer a sua luz que existe nela, e quando a glória do Senhor vir brilhando sobre a igreja, as nações caminharão à tua luz, a tal ponto das ovelhas de Quedar e os carneiros de Nebaiote servirem ao Deus de bom grado e apresentarem sacrifícios no altar de Deus, para que Deus glorifique a casa. Sabe quem é Quedar e o Nebaiote? São os dois filhos de Ismael, mais velhos. São os homens onde a história a história árabe e muçulmana vai dizer que os dois filhos mais velhos de Ismael originariam as nações muçulmanas. O texto está dizendo que os descendentes de Nebaiote e de Quedar, que seriam os muçulmanos, eles serviriam a Deus e trariam sacrifícios ao seu altar para que Deus glorificasse a casa da sua glória. E aí Deus está dizendo então agora que aquilo que é um relato pessimista de homens, que aquilo que é um relato pessimista de agências missionárias, não se perpetuaria ou não se permaneceria. Por quê? Porque agora, com a igreja manifestando a sua glória, com Cristo manifestando a sua glória sobre a igreja, todas as nações, inclusive os muçulmanos, entenderiam quem Cristo é e o que Cristo é e o que Ele representa a todas as nações. Então eu quero criar uma ponte nessa noite aqui, entre você e a janela 1040. Eu quero criar uma ponte, um vínculo de amor entre você e os muçulmanos. O meu papel aqui nessa noite é fazer com que você entenda até onde Cristo chegou e até onde o amor de Cristo pode chegar em favor de uma alma ou a favor de milhares de almas. Às vezes você nunca vai encontrar um muçulmano na sua vida, mas você poderá usar da mesma ferramenta para evangelizar uma pessoa perto de você, que às vezes é ateu, espírita ou qualquer outro tipo de religião, ou qualquer tipo de crença que ele tenha na vida. Eu me recordo uma vez, quando eu tinha 9 anos de idade, eu morava num país que estava sendo destruído pela guerra, chamado Líbano, conhecido como a Pérola do Oriente. Na sua capital, Beirute, banhada pelo mar Mediterrâneo, o único aeroporto da cidade fica na capital Beirute. E eu me recordo quando eu tinha 9 anos de idade, meu pai chegou para mim, para minha irmã do meio e para minha mãe, depois ele ter visto a minha irmã Sâmia, a mais nova de 6 anos de idade, ter a sua vida perdida nos braços da minha mãe, e minha mãe e meu pai serem impossibilitados de fazer qualquer coisa. Foi acometida de uma infecção, de um vírus, e esse vírus, ele não tinha tratamento médico. E mesmo assim, os hospitais que haviam perto da nossa cidade, nós morávamos em Sheba. Quando você jogar no Google Earth, você pode CHEB2A. É uma cidade montanhosa ao sul do Líbano, bem divisa com o Estado de Israel, não com Jerusalém, divisa com o Estado de Israel. Fica aproximadamente 70 quilômetros da fronteira com o Estado de Israel. Da nossa cidade nós víamos as luzes que separavam o nosso país do país daqueles que haviam recebido a aliança e a promessa de Deus por Abraão através de Isaac. Então agora meu pai chega e fala para minha mãe que nós temos que ir embora, porque ele não queria perder o Khaled
e nem a Emily, que é minha irmã do meio. Já bastava que Deus havia levado a Sâmia embora. E eu me recordo como se fosse hoje, quando a minha mãe chorava muito pela morte da minha irmã, sem poder fazer nada. Refém daquela doença, sem algum hospital, porque os hospitais haviam sido sitiados, os hospitais haviam sido dominados por forças inimigas, e somente os soldados dos seus próprios países que haviam sitiado esses exércitos eram tratados. Então, às vezes eu ouço algumas pessoas falar sobre guerra. Às vezes alguém chega para pedir um aconselhamento, às vezes você está num congresso de jovens, aí as pessoas jovens, ou pessoas chamam você para conversar. Às vezes eu estou na igreja, eu congrego com o Bispo Ides ali na sede, há 4 meses, ele me trouxe da cidade de Catalão. E aí, às vezes eu ouvi as pessoas falando assim, eu estou passando de uma guerra, eu estou passando uma perseguição, Khaled, eu preciso que Deus me dê um fôlego, porque se Deus não me der um fôlego, eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir suportar as adversidades ou tudo aquilo que tem se levantado contra mim. Está tão difícil de ser cristão, Khaled. Tem hora que eu acho que eu vou chutar o balde, que eu vou desistir. Tem hora que eu fico lá em casa, Deus, vou desistir de tudo. Eu queria que você orasse por mim. Aí eu falei assim, antes de eu orar, deixa eu te contar uma história. Você está falando sobre guerra, sobre perseguição. Você sabe o que é viver num país durante 9 anos como uma criança e nunca poder sair de casa para soltar um papagaio na rua, porque os exércitos inimigos dominaram a cidade? Você sabe o que é você ver amigos seus, você vê casas, homens, mulheres, crianças, envolto de um lenço branco, mortas por causa do ódio de uma guerra, pessoas mortas? Você consegue entender o que é ver sua irmã com 6 anos de idade agonizar e morrer nos braços da sua mãe porque você não tem recurso algum, ou não há recurso ou solução para o problema da sua irmã? Você consegue entender o que você sair da sua cidade até Beirute, a capital do país, e por 130 quilômetros de distância você vê só destruição ao seu redor? Você ainda quer me dizer que você está passando por uma guerra no Brasil? Você ainda vai continuar com a afirmação que você vive momentos conturbados na sua vida em um país tão abençoado quanto o Brasil? Será que você não está sendo medíocre demais ou ingrato demais a Deus sobre tudo aquilo que Ele fez por você? E você está querendo abandonar Deus por tão pouca coisa? Aí a pessoa olha e fala assim, de fato, eu estava errado em minha colocação, eu estava errado em minha posição quando eu achava que eu tinha perseguição. A minha maior luta, a luta do papai, a luta da minha mãe e a luta da minha irmã, não foi sair do Líbano, foi entender por que Deus estava nos trazendo para o Brasil, por que nós estávamos nos deixando nossos lares. E a nossa maior dor foi tentar esquecer os traumas que a guerra trouxe, ou os traumas que a guerra traz àqueles que participam de uma guerra. Eu me recordo que quando nós chegamos em São Paulo, nossa primeira cidade, eu vi crianças correndo pela rua de São Paulo, com um pneu de carro, batendo o pneu no carro. Foi meu primeiro brinquedo e meu único brinquedo. Mas era como se eu andasse dentro de uma espaçonave, tamanha alegria que aquela sensação de liberdade produzia, em saber que eu saí de um contexto de opressão, de dor, de perseguição, de morte, e agora eu encontro a liberdade. Um simples pneu de carro, sem roda, é o brinquedo suficiente para me trazer as alegrias e a esperança novamente de uma vida, de uma infância feliz, de uma pré-adolescência. Todos os dias eu olho para o céu e falo assim, Deus, muito obrigado. Às vezes eu como uma comida simples, como eu gosto de comer todo dia, e às vezes eu vejo jovens sentando na mesa, reclamando de comida, é porque não sabe o que é passar fome. Um copo de água pode ser uma abundância em algum lugar, mas ele pode ser uma extrema necessidade em outros lugares. Eu me recordo que alguns meses, quando meu pai chegou no Brasil, incapaz de trabalhar porque não sabia a língua, e eu e minha irmã numa escola de alfabetização, nós comíamos só cebola e alho nas 2 refeições, porque era o que tínhamos, nós ganhávamos dos vizinhos isso, morávamos em um cômodo de comércio.
Então meu pai chega e fala assim, nós temos que ir embora. Vamos morrer no Líbano, melhor do que morrer de fome. Um libanês que morava em Uberlândia descobre que meu pai estava no Brasil e convida ele para ir para Uberlândia trabalhar com ele. Meu pai vai trabalhar com ele em Uberlândia, e aí meu pai comprava a mercadoria dele e vendia na rua. Eu era o assessor do meu pai. Meu pai esperava eu chegar da escola, junto do meu pai mascateando como mascate, saía à rua com uma sacola e uma bolsa nas costas, e eu vendendo, negociando. E eu me recordo quando meu pai teve a oportunidade de alugar nossa primeira casa, depois de alguns anos, mascateando nas ruas de Uberlândia. E eu confesso a vocês que eu não esperava o que ia acontecer no momento que nós mudássemos para essa casa. Dificilmente eu conto meu testemunho, dificilmente eu compartilho ele. Hoje eu estava orando, vindo de Catalão, havia ido ontem para ministrar na cidade de Catalão, estou voltando amanhã, porque a convenção começa sexta-feira. E eu me recordando e orando ao Senhor para que Ele me desse uma palavra para ministrar para vocês nessa noite. E o Espírito Santo falou assim, conte a sua história. Conte aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu fiz na sua vida. Conte hoje à noite. Senhor, eu preciso de uma palavra, eu não quero pregar esboços antigos ao qual eu preparei palavras nesses 12 últimos dias que eu ministrei. Eu falei assim, filho, conte a sua história. E eu me recordo que todos os dias, escute, na porta da minha casa, minha mãe ficava na porta de casa, eu e minha irmã indo para a escola, meu pai preparando algumas coisas, minha mãe ficava na porta de casa dizendo, Yalamak, Alakumak, Ya Banet, Ya Habib, Ya Turbun, Ya Khalid, Ya Amuni, Mama Bihabil Into. Ela, mamãe dizia à porta de casa, que Deus abençoe vocês, meus filhos. Eu amo muito vocês. E ela ficava ali na porta de casa profetizando até que nós saíssemos da vista dela, virássemos a rua para ir para a escola. Mas escute isso. Eu vou falar a importância de uma vida cristã. Na mesma rua que nós subíamos para ir para a escola, uma senhora humilde, andava de chinela havaiana todos os dias, com um vestido comprido, um livro debaixo dos braços, o cabelo sempre de uma única forma, com um coque, descendo a rua. Era como se ela estivesse marchando. Todos os dias, aquela irmã descia aquela rua e nós subíamos. Um dia, quando eu chego na minha casa, na cidade de Uberlândia, quando eu estou vindo da escola, eu passo pelo quarto da minha mãe está em lágrimas lendo um livro sobre o seu colo. E eu entrei no quarto da minha mãe e falei, mãe, o que foi que a senhora está chorando? Ela rapidamente guardou o livro, enrolou aquele livro num lenço que estava sobre o seu colo e guardou na primeira gaveta e disse, não, vamos comer, a comida está sobre a mesa. E eu fiquei admirado, nunca havia visto a minha mãe chorar lendo o Alcorão. Com 13 anos de idade, eu já havia decorado o Alcorão. Com 9 anos de idade, eu já fazia o Ramadã, que é o mês da purificação, onde os muçulmanos ficam 30 dias sem comerem nada, até o pôr do sol de cada dia. Amanhece o nascer do sol, os muçulmanos não comem nada e não bebem nada. Se põe o sol, eles quebram seus jejuns com um copo d'água e depois se alimentam. Com 9 anos, a criança muçulmana ela já é inserida no mês do Ramadã. E com 13, 14 anos já havia todo decorado o Alcorão. Eu falei assim, mas a minha mãe não é o Alcorão, porque esse livro é capa preta. Minha mãe nunca chorou lendo o Alcorão. O que é isso? Meus amigos na escola ficavam admirados, porque às vezes eu saía da sala todos os dias 7h30 e 9h15 com meu tapete, porque tinha uma sala. Meu pai havia conversado com a diretora da escola, onde o seu filho muçulmano tinha que sair da sala para orar 2 vezes. A diretora concordou com ele, mas desde que eu não saísse em dias de prova. Aí ele, tudo bem, meu filho não precisa sair em dias de prova, mas
quando terminar a prova, libere ele para que ele vá lá e reponha as orações que ele não fez. 7h30, 9h15 da manhã, eu saía da sala, ia fazer a oração, segundo aquilo que o Alcorão me dizia. Mas era estranho aquela nova cena na minha casa. A minha mãe com um livro sobre o seu colo, chorando. E isso aconteceu por diversas vezes. Minha mãe estava tão concentrada naquele livro que está sobre o seu colo, que ela não ouvia eu chegar. Um dia, quando eu chego na minha casa, minha mãe não está. A casa silenciosa, eu vou para o meu quarto, ao lado da minha escrivaninha, onde ficava meu alcorão e meu tapete. Lá estava aquele livro, páginas amarronzadas e amassadas de alguém folheá-lo bastante. Uma capa toda preta, sem nome, porque alguém de tanto manuseá-lo havia corroído o nome que estava sobre a capa. Dentro dele um cartão com a letra da minha mãe. Minha mãe havia escrito um cartão sobre esse livro. E lá nesse cartão estava escrito a letra da minha mãe dizendo: eu espero que esse livro fale tão fortemente com você como falou comigo. E aí ela tinha pegado um marca-texto e sublinhado em Isaías, do versículo 43, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo de número 5. Quando eu terminei o último versículo de Isaías, onde o texto diz: não temas, porque eu estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Eu fechei o livro correndo. Agora eu estava entendendo o que estava acontecendo com a minha mãe. Há lágrimas, a alma cansada e sedenta pela verdade. Pelos primeiros minutos começou a sentir algo como nunca antes. Eu fechei o livro e perguntei: Ya Allah, Ana Badaktarf, Min Intle. Eu disse: Deus, eu quero saber quem é o Senhor. O Senhor é o Deus dos cristãos ou o Senhor é o Deus dos muçulmanos? Mas eu não quero que o meu pai me fale nada, e nem minha mãe. Eu quero que o Senhor mesmo me diga quem é o Senhor. Eu quero lhe ver, lhe ouvir. Escute, porque até então eu nunca tinha sentido ou presenciado tamanho sentimento e sensação. Se nós soubéssemos o quão nossa oração, ela tem dentro de sua eficácia uma ação. Escute, resumir, porque são tantas coisas. Me lembro que passados algumas semanas eu acordei, era um domingo de manhã, 9h30 da manhã. Como se alguém estivesse me tirando da cama, me impulsionando. Uma presença e uma luz no meu quarto, mas estava cortina fechada, a porta do quarto fechada, tudo fechado. Eu me sentei como vocês estão sentados agora, na lateral da cama. Dobrei o meu corpo sobre as minhas pernas e comecei a lembrar da minha história, da guerra no Líbano, de quando nós chegamos no Brasil. Comecei a me recordar de tudo. E a última cena que veio na minha mente foi essa do primeiro dia que eu tive acesso à Bíblia Sagrada com 19 anos de idade. Ficou em branco a minha mente, como se fosse um data show apagado. Mas eu percebi que aquela presença, a qual havia me tirado da cama, havia aumentado. Meu corpo redobrado sobre as minhas pernas, quando eu abri os meus olhos, lá estava ele. Olhando no chão, um homem vestido de uma shahat. Shahat é uma sandália oriental de peregrino. Só que essa sandália estava limpa e nova. Quando eu fui erguendo os meus olhos, na altura de cada tornozelo, na junta, uma ferida cicatrizada. Vestido de uma estola sacerdotal, na orla desse manto, 3 listas de ouro e um cordão que descia do lado esquerdo. E eu fui erguendo os meus olhos, quando eu cheguei na altura da cintura, era tão intenso o brilho que eu não conseguia olhar. Dentro da cultura árabe tem um ditado que diz assim: quando estiver diante de alguém mais forte que você, renda-se. Eu me levantei e dobrei o meu joelho.
foi quando pela primeira vez eu ouviria aquela voz que seria minha companheira o resto da minha vida. Escute, eu sou Jesus, o Filho de Deus. Eu morri na cruz do Calvário por amor a ti, e eu vim aqui responder o que perguntastes para mim dias atrás. Eu sou Deus dos cristãos. E eu gritava no quarto, chorando, por que o Senhor demorou tanto? Eu queria tanto lhe conhecer. Você nunca demorei. Quando me buscastes no meu livro, eu me revelo a você, filho. Quando eu pude recobrar e abrir os meus olhos novamente, lá estava ele, me olhando e dizendo, até breve. Eu saí do meu quarto correndo, fui procurar minha mãe. Quando eu vejo a minha mãe ouvindo eu gritar, chorando na cozinha, ela ouviu os meus passos, ela virou de frente para mim e disse, eu disse que um dia você o conheceria. Nós nos abraçamos, nós choramos. Passados alguns momentos, meu pai chega com a sacola. Já agora meu pai sabia falar o português, já sabia negociar, porque já estava há algum tempo no comércio. Ele olhou para mim e falou, filho, o que aconteceu com você? Eu falei, não, sua cara. Eu falei, é porque eu dormi demais, pai. E aí nós ficamos ali o domingo juntos. Na segunda-feira, quando meu pai chegou do trabalho, não tem como esconder a luz debaixo, a candeia debaixo da mesa ou debaixo da cama. Quando meu pai chegou, falei, pai, eu preciso falar com o Senhor. Ele pode falar, meu filho. Eu conheci a Jesus Cristo. Ele deu 2 passos para trás. A partir daquele momento nunca mais eu veria para o meu pai. No outro dia, quando eu chego na minha casa, minha mãe está na porta do meu quarto chorando. Eu fui correndo imaginando que Jesus estaria ali de novo. Era minha mala, minhas roupas. Minha mãe disse, seu pai pediu para você ir embora de casa e nunca mais dizer a ninguém quem é o seu pai, e nunca mais dizer quem é de quem você é filho. Ele falou com o seu avô, vai chegar um documento aqui em casa, eu vou te ligar para você vir assinar, para você estar de acordo com o seu deserdamento. Seu avô falou que você não pode ter nome muçulmano sendo cristão. Naquela hora, quando eu saí do portão, eu ouvi de novo, o homem pode ter tirado o teu nome do testamento e te deserdado, mas eu quero te dizer, Khaled, que eu nunca apagarei o teu nome do livro da vida. Escute. Eu fui morar na igreja, sabe na igreja de quem? Da irmã Albertina. Fui morar na igreja. Que alegria que era morar na igreja, apesar com a saudade do lar, da minha casa. Lavava a igreja, o pastor havia arrumado um quarto para me ficar. Ele ouviu a notícia, me colocou, apesar das pessoas estarem um pouco temerosas. Eu me lembro que um dia, lá na igreja tinha a irmã Albertina e a dona Almerinda. Um dia eu estava lavando a igreja, e eu já vou encaminhar para o final. Eu estava lavando a igreja, uma mangueira na mão esquerda, o rodo na mão direita, e a irmã Almerinda, a dona Albertina, entrou na igreja, e eu falei assim, ela está querendo orar, eu vou levar para o outro lado a água para ela entrar. E eu tentei comunicar com ela, não consegui, porque ela estava falando uma língua diferente. Eu olhei e falei assim, ela está falando aquela língua dos irmãos aqui, que fala das irmãs do círculo de oração. Ela veio para o meu redor, eu tentei me desvencilhar dela, imaginando que ela estivesse marchando, porque eu via na segunda-feira as irmãs do círculo de oração marchando e orando, mas ela veio ao meu encontro, pôs a mão sobre o meu ombro e disse assim, assim diz o Senhor, meu filho, ser fiel a mim, continue em meu caminho, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, continue para o alvo, e eu farei aquilo que tu nem imaginas. E tem orado e me perguntado a respeito do teu ministério. O teu ministério e a tua chamada, você saberá quando essa ordem partir de dentro da sua casa. Assim diz o Senhor. Ela deu meia volta e foi embora. E eu parei, desliguei a mangueira, o rodo, fui consultar a Bíblia. Falei, Senhor, a Bíblia manda eu não desprezar as profecias, mas antes julgá-las. Até o meio da profecia,
quando o Senhor disse para mim obedecer, ficar nos seus caminhos, não me desviar, está tudo certo. Agora, a ordem do meu ministério, da minha chamada, vim da minha casa, a irmã errou. Fechei a Bíblia e continuei. Escute, queria contar uns fatos muito importantes para vocês que contribuíram muito para a minha vida. Eu faço um trabalho em Foz do Iguaçu, todo ano, MEAB, Movimento Evangélico Árabe Brasileiro, que trabalha com missionários e candidatos a trabalhar no mundo árabe. Eu estava lá um dia com uma equipe de missionários num bairro árabe, vasculhando e ali no árabe, dimensionando ali as casas, os lugares. Um rapaz árabe, ele saiu e veio ao meu encontro. Eu estava com uma Bíblia bem pequena na mão. Ele veio ao meu encontro, porque árabe conhece árabe de olhar. Ele disse assim para mim: Yahayak, está na Shuaya, Mole Maruf. Ele disse: meu irmão, espere aí um momento. Ele olhou assim para mim e falou assim: o que é esse livro na sua mão? O que é essa blasfêmia? Eu olhei para os outros missionários, quando eles me olharam, eu acenei para que eles fossem embora. Os missionários voltaram para a nossa base missionária. Eu falei assim: isso é um insulto. Você está aqui, na nossa cidade, você está aqui, diante da mesquita, nós estamos saindo da oração, e você, um árabe, com uma Bíblia na mão, você não tem consciência do que você está fazendo? Você sabe o que o Corão manda nós fazermos com aqueles que se convertem ao cristianismo, abandonam a fé? Nesse momento eu me lembrei de Estevão, eu me lembrei de Cristo ao ser crucificado também, e disse: Pai, perdoa-os, e perdoa, porque ele não sabe o que ele vai fazer. Chegaram outros 4, a reunião da mesquita estava acabando naquele instante. Chegaram outros 4, 5 rapazes, e ele olhou para eles e falou assim: é um maldito. Me jogaram no chão. Eu só fui redobrar minha consciência, recobrar minha consciência no hospital. Dr. Ricardo, um grande médico, grande amigo meu, se tornou em Foz do Iguaçu. Ali me cuidando de mim, falou: Khalid, você sabe o que aconteceu com você? Sua cabeça está cheia de ponto, seu corpo todo machucado. Teve um casal de senhores que desceu a rua e viu a situação, eles estavam no carro, eles buzinaram, eles que te salvaram, porque senão aqueles moços iam te bater até o fim. O que eu quero dizer com tudo isso para você? Não a alegria de eu ter sido espancado por amor a Cristo, não, isso faz uma parte da minha vida, não. Mas nem essas pancadas foram tão doloridas quanto as palavras do meu pai, quando disse que nunca mais queria me ver. Há palavras que elas entram na nossa vida e que elas são capazes de provocar morte, como diz Tiago. Dor, e às vezes dores irreversíveis, ou tragédias irreversíveis na vida de um homem. Eu sou formado em administração de empresa e pós-graduado em comércio exterior pela UFA. No início de 2015, recebi uma excelente oferta para ir trabalhar em Catalão, na Anglo-América, na mineradora, pela minha formação. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Estou em Catalão, meu telefone toca, minha mãe: oi filho. Eu falava sempre com ela, com a minha irmã: seu pai pediu para você vir, porque ele quer conversar com você, porque ele tomou uma decisão muito séria. Isso depois de 10 anos. Meu coração foi tremendo durante 110 quilômetros de Catalão até a cidade de Uberlândia. Eu não sabia onde esconder o meu nervosismo. Cheguei na minha casa, vi aquela cena da minha casa, minha mãe, toquei a campainha, minha mãe veio me receber, assentado à mesa, eu, mamãe, minha irmã e a cabeceira vazia esperando o papai chegar. Aí meu pai chegou, estava tomando banho, terminando de se arrumar, arrastou a cadeira, sentou,
boa noite. Ele disse assim: eu tomei uma decisão muito séria, eu preciso te falar, filho. Quando ele disse filho, eu falei assim: alguma coisa aconteceu. Ele suspirou da mesma forma quando ele suspirou no avião, quando tirou eu, minha irmã e minha mãe do Líbano, quando o papai vendeu tudo o que tinha para a gente comprar passagem para vir embora para o Brasil. Eu falei assim: há 10 anos eu tenho te observado. Como você trata a sua mãe, desde que você saiu de casa, como você trata a sua irmã, e até mesmo como você me trata. Nenhuma pessoa chegou para mim reclamando do que eu fiz a você. Ninguém. Eu não recebi nenhuma reclamação de alguém falando que você murmurou, que você reclamou, que você falou, que você não é... Nenhum momento. Eu tenho ouvido o que as pessoas dizem ao seu respeito. Eu tenho sabido os lugares que você tem ido, frequentado. A sua mãe tem me contado tudo. E hoje eu tomei uma decisão e eu queria comunicar. E eu disse: qual é, pai? Ele olhou nos meus olhos e não aguentou a lágrima e disse: hoje eu preciso entregar minha vida para esse mesmo Jesus que você entregou a sua vida um dia. E o senhor pode repetir? Repete de novo, porque isso é muito bom de ouvir. Eu decido hoje entregar a minha vida para o mesmo Jesus que você entregou a sua vida um dia. Vamos ajoelhar, pai? Vamos, porque eu aprendi que eu tenho que confessar. Nós ajoelhamos, nós confessamos, fiz a oração, e ele olhou para mim e falou assim: mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Pode falar. Você pode sair. Como assim? Você não dá conta mais de trabalhar para o homem. Vai cumprir o seu chamado, vai cumprir o seu papel. Eu sei o quanto você é dedicado aos seus estudos da Bíblia, eu sei o quão você é entregue a isso, eu conheço o meu filho, o quão ele é intenso nas coisas que ele faz. Eu falei: como é que é, pai? Eu estou te liberando para você viver a sua vida totalmente a Deus. Escute. Nós jantamos. Quando meus pais foram dormir, peguei meu telefone e liguei para o Anaílson. Anaílson, ele: Khaled? Que saudade, Khaled. Falei assim: cadê sua mãe? Vocês estão morando no mesmo lugar? Estamos. Falei assim: amanhã eu vou lá, mas não fala nada para ela. 8 horas da manhã eu não aguentava mais de esperar. Eu fui na casa da minha irmã. Cheguei na casa dela na Rua dos Pereira. Na mesma casa, essa casa já um pouco envelhecida, a porta da sala aberta, portão de grade. Eu pus a mão, bati a palma. Na hora que eu bati a palma, lá sai ela, com um coque já embranquecido. A paz do Senhor. Ela: a paz do Senhor, profeta. Sim, eu vim aqui para te falar algo. Ela falou assim: eu já sabia. Falei: como assim? Quando eu acordei de manhã, o Espírito Santo de Deus falou para mim: o meu profeta está vindo aí, prepara um café para ele, e ele vai trazer uma palavra para o teu fortalecimento. Escute. Eu cheguei e falei assim para ela: papai recebeu Jesus, eu posso voltar para casa, agora eu tenho minha cama, meu lar de volta. Ela falou: não, me conta a outra parte. Ele impôs a mão sobre mim e me liberou para que eu viva na obra. Aí ela disse para mim: tu achas que naquele dia que eu profetizei foi só você que duvidou? Quando eu saí da portão da igreja para fora, eu falei assim: Deus, o que eu falei para aquele moço? Como é que o Senhor me envergonha eu falando uma profecia que é impossível de se cumprir? O pai dele colocou ele para fora de casa, o pai dele é muçulmano, como que o Senhor faz isso? Deus só está te trazendo aqui, filho, para me mostrar que foi Ele que falou aquele dia através de mim para a sua vida. Nós choramos muito, e todos os dias eu olho para o céu e falo assim: Deus, por que o Senhor me trouxe para o Brasil? Por que o Senhor teve um papel
tão especial na vida do meu lar, do papai. Que amor é esse que o Senhor ama até aqueles que provam da migalha, que caem da mesa dos donos, mas com o mesmo amor que o Senhor ama aqueles que comem o pão, o Senhor ama aqueles que comem das migalhas. Semana passada eu estava num grande congresso em Uberlândia, terça e quarta ministrando. Meu pai chegou do trabalho meia hora mais cedo. Filho, espera o papai tomar banho. Minha mãe estava de cama com conjuntivite. Espera o papai tomar banho, que o papai quer ir para a igreja com você. Eu espero. Minha mãe deu um pulo da cama. Eu também vou. Chegou na igreja. Quando o pastor me deu o microfone, eu empunhei o microfone na mão, eu não consegui pregar nos primeiros 5 minutos. E eu dizendo: Senhor, que amor é esse? Por que o Senhor me ama? O Senhor ama a gente de tal forma. Sabe o que eu vim fazer nessa noite aqui? Construir uma ponte em amor entre você e os povos não alcançados, entre você e aqueles que você menos espera que eles podem ser alcançados pelo amor de Cristo. Toda a oferta que eu recebo nos lugares onde eu vou, 60% do que eu ganho, eu mando para a Jordânia, onde tem missionários trabalhando com crianças sírias sem pais. 40% eu tenho que dar o 10% do dízimo na minha igreja. Eu tenho que pagar minha luz, tenho que pagar minha água, tenho que pagar minha internet, tenho que pagar o que eu como. Aí você fala assim: Khaled, o que você veste? O que vocês estão vendo que eu estou vestido aqui nessa noite é simplesmente uma colheita daquilo que eu fiz. E um dia Deus disse para mim: eu nunca vou deixar faltar nada para você. Eu nunca deixarei faltar nem sequer uma peça de roupa. Segunda-feira um irmão chegou lá na minha casa. Khaled, eu estava vendo umas roupas lá no shopping. E Deus falou assim: ó, você vai comprar isso. Quando ele comprou, você falou assim: agora você vai levar para o Khaled. Sabe, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quando eu estava orando agora em casa, 6:30, o Espírito Santo de Deus falava: filho, existem pessoas para ter os seus amores restaurados nessa noite lá. E você vai falar do quão excelso é o meu amor por você, e você vai ministrar esse amor a essas pessoas, levar esse amor àqueles que estão lá, estão carentes, sedentos desse amor. Eu só queria fazer uma simples oração, num ato de fé, num ato profético. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e você viesse aqui. Eu queria só orar, te abençoar, a você, a sua família, a sua casa. Escute isso, por favor. Olhe isso, olhe para mim. No meu Instagram tem algumas fotos do trabalho que eu faço, porque as igrejas tiram foto e eu compartilho. Numa dessas fotos eu estava na cidade de Goiatuba, orando pelas pessoas. A minha tia no Líbano, ela entrou no meu Instagram, ela ligou para minha mãe, minha tia Dâmia, Elissar. O que é isso, Khaled, orando pelas pessoas? Aí minha mãe falou assim: meu filho é pastor. Como assim, pastor? Seu filho não é muçulmano? Quem deu autoridade para ele orar pelas pessoas? A minha mãe: a palavra de Deus diz, Jesus fala que eu vos dou autoridade.
Ela desligou o telefone, escute, ela desligou o telefone na cara da minha mãe. Minha mãe me ligou e disse: filho, aconteceu isso com a tia Dâmia, o que nós vamos fazer? Eu falei: mãe, vamos orar e jejuar 7 dias. 7 dias, eu, a mamãe e a minha irmã Emily oramos. Na semana seguinte, a minha tia liga, foi em janeiro agora, a minha tia liga para a mamãe pelo WhatsApp, de novo, ligação do WhatsApp: Elissar, me conta um sonho que eu tive, me ajuda a entender. Minha mãe: qual foi? A gente estava no Líbano, na porta de casa, estava muito calor, a gente entrava para beber água, a água não matava a sede. Quando a gente saía para fora, o sol estava mais quente que dentro de casa. E a gente sentado, clamando por água, clamando para que o calor diminuísse. Aí a gente olha na rua, lá em cima, um homem com um cântaro na mão descendo a rua. Quando chegou perto da gente, era o Khalid. Era o Khalid. Ele olhava para a gente e falava assim: vocês querem água? E a gente quer. A gente fazia assim com a mão. A água que ele derramava sobre a nossa mão era uma água fria. A gente bebia dessa água e matava a nossa sede, só que dava mais sede porque a água era muito gostosa. Ele dava água e o cântaro não parava com a água. O que é isso? Minha mãe disse: vocês querem saber o que é isso? Queremos. Deixa o Khalid ir para o Líbano falar para vocês o que é essa água. A minha tia lá do Líbano, que tinha rejeitado, que tinha falado tanta coisa contra minha mãe nesses últimos anos, disse: o seu filho é muito bem-vindo aqui no nosso país para trazer dessa água. A única coisa que eu vim lhes falar é sobre o Evangelho, que é poderoso. Glória a Deus. Restauração de família, de amor, de lares, de casamento, de pais e filhos e pais. Restauração de amor daqueles que carecem, estão carentes e desesperados pelo amor de Cristo. Feche os seus olhos, Pai. Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor. Amor que não guarda rancor. Obrigado. Eu queria só falar com os pais. Por favor, escute, pais. Insistem, lutem pelos seus filhos. Vocês não sabem como é duro para mim ver criança sendo criada dentro do islamismo, afastado desse amor. Dói meu coração todos os dias quando eu recebo vídeos e relatórios de crianças que estão se candidatando a se tornarem terroristas ou homens bombas por uma causa mentirosa. Você tem a oportunidade de construir uma geração na vida do seu filho, uma história. Lute, nem que isso custe seu sangue, mas lute. Não abra mão das promessas da criação e da educação. Lute, com certeza você sairá vitorioso, em nome de Jesus, amém? Muito obrigado.